nação tricolor, depois de um belo tropeço contra a Ponte Preta, a gente começou o vídeo assim, pra não começar com aquela cara de tristeza, né? Mas vamos lá, vamos falar do assunto desse vídeo e você decide se fica até o final. Primeiro nós vamos falar sobre as propostas de Pratto e Júnior Tavares, se já chegaram em São Paulo e o que tem sobre elas de verdade aí. Muita gente perguntando do Marcinho e do Morato, se renovam, se fica até o fim do ano, o que tem por aí. Vamos falar do futuro do Centurion, que tá prestes a voltar pro São Paulo e a coisa não tá legal pra ele lá na Argentina. Vamos falar também dos nomes que perdemos, como Everton Ribeiro, Kleber dos Santos e o Carriere. Dos interessados, nós vamos falar do Maxwell, e vou te atualizar como é que tá essa negociação, e do Petros. Vou responder algumas perguntas de vocês do último vídeo, desmentir alguns boatos, e vou falar do Thiago Mendes, que estava com proposta do Lille da França, o que aconteceu, e do Cipriano, que é da base, e também tá com algumas ofertas legais. Fica aí pra curtir. E, deixa eu agradecer vocês por mais um recorde de likes nos vídeos. Se você curte o nosso canal, por favor, vamos bater de novo mais um recorde. Dá o seu like aqui embaixo e se inscreva pra ficar sempre ligado nessa janela que só tá começando as novelas, tá bom? Pessoal, quem se lembra do Everton Ribeiro e da novela Sem Fim, que começou lá nos meados de janeiro, foram 5 meses de namoro pra ele fechar com o Flamengo. Pois é, e eu só estou comentando porque ontem foi assim do caramba, eu quase nem dormi, porque o Everton Ribeiro fechou com o time carioca em São Paulo, e a mulher dele, que estava no Rio, também veio para São Paulo para fechar com o time carioca. E de última hora, o Benjamin Beck disse que o São Paulo estava atravessando a negociação e deixou a torcida eufórica. Eu recebi informações lá de dentro que o São Paulo, sim, chegou a aumentar a proposta, mas era tarde demais e perdemos o Everton Ribeiro pro Flamengo. E aí fica a chateação, porque assim, o Rogério Ceni tá pedindo um meia desde a primeira convocação do Cueva. Isso faz o quê? 3 meses? E aí já foi a segunda convocação do Cueva, ele pediu de novo meia. E estamos na terceira convocação do Cueva aí, no clássico majestoso. Domingo ele já estará na seleção e não irá jogar. Tem meia em 3 convocações, até agora nenhum problema resolvido. E chega tarde demais para dar um caminhão de dinheiro para um jogador que podia ter feito isso 3 meses atrás. Esperou a última semana, esperou perder para fazer uma proposta boa. Parabéns. Pessoal, toca no Cagliari que é gol, vai pra Europa. Sim, ele falou lá no programa do Resenha que ama muito São Paulo, aprendeu muito aqui nos 5 meses que ficou. Eu tenho certeza que ele adoraria voltar pro São Paulo, mas que sim, ele deu o fato que irá voltar pra Europa, irá jogar lá, consagrar-se. E quem sabe futuramente ele volta. Ele que esteve essa semana aqui no Brasil, assistiu o jogo da Ponte Preta junto com o Marco Aurélio Cunha, passou no CT, visitou todo mundo, tá indo pra Europa. Pessoal, vocês lembram do reserva do Santos? Então, na semana passada nós noticiamos que o Leco tinha tomado a frente nas negociações e ia falar direto com o presidente do Santos. Acontece que algumas horas depois da nossa gravação, saiu a notícia de que o Leco falou com o Modesto que desistiu da contratação do jogador. E aí surgiram vários porquês dessa desistência. Primeiro, do lado do Santos, eles pensam o seguinte, que havia algum tipo de espião dentro do Santos passando notícia para o São Paulo. Isso porque, primeiramente, o Santos não havia aceitado a proposta, mas depois aceitou. Depois, o jogador não havia aceitado a proposta e finalmente aceitou. E aí o São Paulo recuou e o Santos ficou sem entender nada. Já aqui do lado do Morumbi, o que se diz é que como o jogador tinha problemas no joelho, passou por cirurgia e tudo mais, o São Paulo não quis assumir essa bronca e preferiu desistir do jogador. Pessoal, atrás de mim está o Centurion e eu estou falando dele para responder perguntas de vocês que enviaram lá no último vídeo. Então se você tiver alguma pergunta, pode enviar aqui que no próximo eu respondo. O Centurion estava lá no Boca porque não tinha conseguido se dar bem com o elenco aqui e teve que voltar para lá. Acontece que ele aprontou bastante lá na Argentina. Em primeiro lugar, ele deu uma namorada na ex-mulher do Maradona. Em segundo lugar, parece que ele deu uma agredida na mulher dele. E aí, então, já tem caso de polícia em cima dele, o Maradona já pediu pro Boca se desfazer dele e tá uma situação muito ruim pra ele lá. Enquanto isso, o Chaves volta pro Boca e o Centurion volta pro São Paulo. Eu fui perguntar pra diretoria do futebol o que a gente pretende fazer com o Centurion. Bom, não tem por enquanto nenhum indício de proposta para poder vender o Centurion e segue sem definição. Ele deve retornar para São Paulo. Não contavam com ele no elenco nem nada. Segue indefinido o futuro do Centurion no São Paulo.
Sigo respondendo as perguntas de quem enviou no último vídeo lá nos comentários, pessoal, sobre o Morato e o Marcinho. O Morato se machucou, certo? Já tem gente perguntando, o Morato renova? Pois é, o São Paulo tá dando uma super assistência. O diretor adjunto de futebol, que é o Chapecó, inclusive foi na casa dos familiares do Morato, conheceu a mãe dele, conversou com o jogador que chorou bastante pela contusão. Aliás, ele pensava que o São Paulo era a chance da vida dele de estourar, né? Triste ter se contundido assim, mas o São Paulo tá abraçando a situação dele e sim, se ele se recuperar bem, psicologicamente falando e fisicamente falando, poderá ter sim uma segunda chance no São Paulo. É o lado legal do São Paulo que é paterno com os jogadores. Sobre o Marcinho, ele tá fazendo uma dupla e tanto com o Lucas Prato, eles os dois estão com uma amizade muito legal de se ver, dá pra notar dentro de campo também. Por enquanto, ainda é meio cedo pra dizer, vai renovar, vai comprar e tal. Mas o futebol dele tem agradado São Paulo e eu não vou achar estranho se futuramente o jogador acabar ficando. Porém, não é uma pauta já definida. Terceira pergunta que eu tô respondendo dos comentários de vocês. Nós entrevistamos o Cicinho, chegamos a falar dele direto com a diretoria e todo vídeo, entra vídeo, sai vídeo é Cicinho volta, por que não Cicinho? Pois é, a diretoria, embora o jogador tenha se oferecido de graça, falou que gostaria de voltar pro São Paulo até de graça. Você podia explicar pra gente o que seguiria voltar até de graça? Uai, voltar até de graça sem receber nada. Uai, voltar até de graça sem receber nada. Uai, voltar até de graça sem receber nada. Sem salário. É, sem salário. A diretoria não tem interesse em trazer o Cicinho de volta. É um não quase que definitivo ou permanente. Aqui no futebol, nada é definitivo nem permanente. Mas é um não bem em letras garrafais. Não há interesse de São Paulo no Cicinho. Pessoal, na sexta-feira passada nós gravamos. Enquanto nós gravávamos, inclusive eu falei isso no último vídeo, o São Paulo se reuniu para definir se o Thiago Mendes ia ou não para o Lille da França junto com o Luiz Araújo. O jogador queria ir. Isso é importante frisar, assim como o Luiz Araújo quis ir também. Porém, o Rogério Ceni, inteligente que é, veio em coletiva e pediu à diretoria que convencesse o Thiago Mendes a ficar até o final do ano. O Rogério Ceni disse mais ou menos assim: eu conto com o Thiago Mendes até o final do ano, assim como eu contava com o Luiz Araújo e ainda conto com o Lugano. Você quer mais direta que essa? Pois é, o que acontece é que parece que a diretoria conseguiu convencer o Thiago Mendes fica, mas há notícias por aí de que ele ficou chateado por ter ficado. Não sabemos se é verdade ou não. O que sabemos é que o Thiago Mendes tinha realmente sonho de jogar na Europa. Mas se ele ficou, vamos como torcida tratá-lo bem, agradecer por ter ficado. Afinal, com quase 10 jogadores vendidos, ele ter ficado é um baita reforço pra gente. Gente, época de janela, que ainda nem abriu, mas o mercado já tá quente, estoura a nossa cabeça, né? Porque se não bastassem aí 8 saídas e 2 baixas quase aconteceram, que é Júnior Tavares e Thiago Mendes, no final da sexta-feira surgiu uma proposta milionária para o Lucas Prato, vindo do Veracruz, do México. Quando eu digo uma proposta milionária, é milionária mesmo. Foram 20 milhões de euros pelo jogador. É mais ou menos aí uns 73 milhões de reais. Acontece que esta proposta foi enviada para os agentes dele lá da Argentina e não chegou ainda ao Brasil. Chegou a ser veiculada a foto, que eu vou mostrar para vocês aí no vídeo, da proposta, ou seja, ela é verídica. Porém, conversei com a diretoria de futebol e ainda não chegou nada no São Paulo. E pode ser que nem chegue, pode ser que o empresário falou com o jogador falou, ó, nem envia que eu não quero. Em contrapartida, o Lecão da Massa já veio a público e já disse que o Lucas Prato é inegociável, ele não sai do time. Aleluia. Então essa é a notícia boa do vídeo. Lucas Prato não sai, por enquanto o Leco cumprir a palavra dele. Pessoal, no vídeo passado eu falei pra vocês que o Ajax tinha enviado 2 olheiros aqui para o Brasil e eles assistiram o jogo contra o Avaí e contra o Palmeiras e tinham adorado o futebol do Júnior Tavares. Informaram ao São Paulo que iam enviar uma proposta que estava na casa dos 8 milhões de euros. Eu falei hoje com a diretoria de futebol e por enquanto não tem nenhuma proposta pelo Júnior Tavares e nem pelo Lucas Prato. Então, por enquanto, essas são as boas notícias do dia. Não sei vocês, mas com isso eu estou feliz porque adoro o futebol dos dois.
não tem por enquanto nenhuma proposta. Segue o jogo. Pessoal, Maico Suel, do Atlético Mineiro, está prestes a chegar no Morumbi. Quando eu digo prestes, significa que ainda não fechou, tem grandes chances de fechar, está tudo encaminhado e esperamos que feche. Bom, deixa eu te falar os detalhes dessa negociação. Ele está vindo mais ou menos por 3,7 milhões de reais e deve ficar por 3 temporadas se realmente concluir-se. Tá vindo lá do Atlético Mineiro. E o que tá faltando aí para definir essa negociação, porque o salário já tá definido, já tá tudo certo entre São Paulo e jogador, é definir as parcelas desse valor e se futuramente numa revenda do jogador o Atlético Mineiro terá porcentagem de ganho. Lembrando que está tão perto de concluir que o advogado do jogador está lá em Belo Horizonte já para fazer a rescisão junto ao Atlético Mineiro. Claro, tem que definir esses detalhes que acabamos de falar. Se definir, vai rescindir. Se rescindir, fecha com São Paulo pelas 3 temporadas. E aí poderemos anunciar aí essa semana o primeiro reforço, depois de 8 baixas, o primeiro e único reforço. Pessoal, atrás de mim está o Cipriano, joia da nossa base, que chamou muita atenção, já foi até convocado para a seleção sub-20, estourou por aí. O que acontece que ele virou pauta nossa? Ele chamou a atenção de 3 times da França, o PSG, o Nice e o Mônaco. E a multa rescisória dele é de 120 milhões, ambos os times estão de olho por esse valor. E daí chega a pergunta: São Paulo deve continuar vendendo suas joias da base? Ou São Paulo deve dar chance para esses meninos irem para o profissional e estourarem? Porque esse ano a gente já vendeu o Luiz Araújo, David Neres. No final do ano passado vendemos o Bosquilha. Só jogadores que tínhamos, assim, promessa de fazer, de construir grandes nomes dentro do clube. Jogadores que provaram que tinham bom futebol. Principalmente o que mais me dói, que é o David Neres. Então, deixe seu comentário pra gente, o que você acha disso, se Cipriano deve ser vendido para pegar esse dinheiro e de repente investir em outro jogador, ou não se sabe para onde vai esse dinheiro, qual que é a sua opinião? Estou retornando no assunto do Lugano, porque sexta-feira eu deixei para vocês a pergunta se vocês eram a favor do Renova Lugano, porque a situação ficou muito chata, né? Ele tinha 1 ano e meio de contrato, finaliza-se agora, em junho, e o São Paulo não o buscou para renovação. Eu fui atrás de saber lá internamente, já tinha escutado de várias pessoas, mas conclui-se que ele só não renova porque o presidente não quer. Rogério Ceni é a favor, inclusive falou publicamente na sexta-feira sobre isso. A diretoria de futebol é a favor. O conselho de administração é a favor e somente o presidente Leco não é a favor. Isso por questões internas, ok? Então agora nós vamos lançar a campanha Renova Lugano. Esse Renova Lugano vai estar lá no site, o link. Quero que vocês repliquem, por favor, a hashtag o máximo possível. Eu irei falar com outros meios de comunicação são paulinos, como Daniel Perrone, Bandana, Arquibancada Tricolor. Para nos ajudarem nessa campanha, vamos abraçar de uma forma única. E agora vamos invadir as redes sociais. O Leco tem Twitter, a gente pode ir no Twitter do Leco e mandar ver. Vamos fazer uma fotinho nossa segurando o cartaz Renova Lugano e vamos começar a pedir isso no estádio, quinta-feira, contra o Vitória. É gritar, porque é assim, botando na parede, sob pressão, que graças a Deus tem gente lá dentro que vai falar novamente com o presidente e nós temos chance sim de fazer essa renovação acontecer. É a torcida que contratou o jogador e é a torcida que vai renovar o contrato do jogador. A pauta agora é organograma. Sim, porque no dia 12 de junho, todas as diretorias executivas entregarão ao Conselho de Administração o organograma com as metas do ano. Ou seja, esse período todo que entrou o Pinote, entrou o Chapecó e tal, estavam sendo definidas as metas que eles têm que entregar até o final do ano. Quantos jogadores você pode contratar, qual que é o capital, qual que é, você tem que ganhar o brasileiro, você tem que estar no G6. Agora serão definidas as metas, se não baterem, esperamos que cumpra, pelo amor de Deus. Não sejam cumpridas algumas metas, quem será cobrado será o Vinícius Pinotti e não o técnico Rogério Ceni e nem o elenco. Isso também é válido para Cotia, porque Cotia e a base está integrada no executivo de futebol. Também ficará nas mãos do Vinícius Pinotti. Boa sorte ao diretor de futebol. Traga-nos resultados, cumpra todas as metas, contrate muito bem, que estamos aqui torcendo, porque o sucesso dele é o nosso sucesso. Então eu finalizo esse vídeo falando para você que o Cartola essa semana foi bem curta, então a nossa escalação oficial vai estar lá no site, no tópico fixo, e
Quinta-feira tem São Paulo e Vitória no Morumbi. Hashtag Unidos pelo São Paulo. Eu espero vocês lá para apoiarem o elenco, porque acabamos de tropeçar na ponte com aquele preparo físico horrível que todo jogo a gente fala. Mas não podemos abandonar esse time. Então quinta-feira eu encontro vocês no Morumbi. E se você gostou desse vídeo, se você tem alguma dúvida, manda suas perguntas aqui no comentário que eu vou ler. Deixa o seu like aqui nesse vídeo, vamos bater mais um recorde. E se inscreve no canal, chama todo mundo da sua família São Paulina, seu amigo, sua mãe, sua avó, pra se inscrever no canal, tá bom? Beijo, te encontro no Morumbi. Opa! Aí não quebra. Consegui? Talvez. Vou tropeçar pela última vez sem quebrar o computador. É melhor? Ih! Vamos melhorar essa queda, calma. Beleza?